Fala galera que se liga no Travinho Esportes, prepare-se para conhecer as curiosidades da Copa do Mundo de 1954 na Suíça. A quinta edição da Copa do Mundo trouxe algumas determinações e também novidades tecnológicas. Iniciamos então pelas determinações. A FIFA definiu que os jogadores passassem a usar os números de 1 a 22 e não mais apenas de 1 a 11, como na edição anterior da Copa. No campo da tecnologia, eis que surge a transmissão via televisão, só que preto e branco. E a primeira partida de uma Copa do Mundo a ser transmitida pela televisão foi entre Iugoslávia e França, vencida pelos iugoslavos pelo placar de 1 a 0. Mas na época apenas 8 países desfrutaram dessa tecnologia, sendo todos eles da Europa. E a nossa próxima curiosidade é muito legal. Eis que também surge, sabe o que, meus amigos? Algo tão simples: o aquecimento antes dos jogos. E essa inovação veio com Gyula Mandi, que era técnico de um time húngaro. Sendo assim, antes das partidas, os jogadores da Hungria corriam em volta do campo, trocavam passes e se alongavam. O resultado de tudo isso é que a Hungria começava a mil seus jogos e frequentemente abria vantagem de 1 ou 2 gols nos primeiros 20 minutos. Tanto é que a seleção da Hungria chegou até a final dessa Copa do Mundo, eliminando a nossa seleção, o Brasil, nas quartas de final e perdendo para a Alemanha na final. Um detalhe sobre a final dessa Copa do Mundo é que a Hungria perdeu para a Alemanha por 3 a 2. Só que as duas seleções se enfrentaram na fase classificatória. E sabe quem venceu? A Hungria. E sabe por quanto? Por 8 a 3. E você acha que chegou de Hungria? Não mesmo. Eles aplicaram a maior goleada dessa edição da Copa, que foi de 9 a 0 em cima da Coreia do Sul. E acho que terminou por aí? Não mesmo também. Os caras tiveram o craque da Copa, que foi nada mais, nada menos que Ferenc Puskás. Bom, agora sim chegou de Hungria. E vou trazer para vocês uma curiosidade ligada à nossa seleção brasileira na partida contra a Iugoslávia. O empate em 1 a 1 era um excelente resultado para as duas seleções, que garantiriam vaga para a próxima fase. E é aí que entra o fato curioso. Durante a prorrogação, sabendo que o empate era um bom negócio, os iugoslavos passaram a fazer alguns sinais, alguns gestos para os jogadores brasileiros. Pois é, esses gestos ao invés de amansar o negócio e ir pro empate, acabou arrepiando, porque os brasileiros interpretaram como ofensa e partiram para cima com tudo da Iugoslávia. Ainda bem que o jogo terminou empatado mesmo, os dois se classificaram e tudo ficou numa boa. E na Copa de 1954, o que não faltou foram os gols. Contando com a colaboração da magistral Hungria, em 26 partidas foram anotados 140 gols, uma média de 5,4 gols por jogo. E que tal falarmos agora sobre as chuteiras que os alemães utilizaram na Copa? Elas tinham travas parafusáveis e foram inventadas por Adolf Adi Dassler, que também criou a conhecida, ou não, Adidas. Essas chuteiras, que podiam ser trocadas às travas, foram determinantes na vitória da Alemanha sobre a Hungria na final da Copa do Mundo, num campo que estava totalmente encharcado, e os caras foram lá, desparafusaram a mais baixinha, parafusaram uma trava mais alta e se deram bem. E eu falei sobre a Adidas, não falei? Sobre o Adolf Adi Dassler. Pois é, sobre isso agora, sobre lojas de artigos esportivos, eu tenho uma curiosidade aqui que vai deixar você de queixo caído. O nosso amigo Adi aqui tinha um irmão chamado Rudolf, e os dois vendiam calçados juntos. Só que num belo dia os dois brigaram e decidiram se separar. Em 1948, o Adi aqui criou sua própria empresa e correu logo para poder registrar o nome Adas,
que viria a se tornar mais tarde o nome Adidas. Enquanto isso, o Rudolf criou uma empresa no mesmo ramo que o irmão, só que com o nome Ruda. Porém, o Rudolf achou o nome Ruda um tanto quanto grosso e decidiu criar um nome mais simpático, mais agradável, como Puma. Isso mesmo, Puma, a concorrente da Adidas, conhecida por nós. E para encerrar, nós retornamos aos gramados. A partida entre Áustria e Suíça foi a que teve o maior número de gols marcados num único só jogo. O resultado foi de 7-5 para a Áustria, vencendo o tal famoso ferrolho suíço. E essas foram as curiosidades da Copa do Mundo de 1954. Curtiu? Então te inscreve no nosso canal, deixa o seu like e também deixa o seu comentário aqui embaixo. Acompanhe o site Travinha Esportes através de nossas redes sociais e também acesse o nosso site para conhecer mais histórias das Copas do Mundo. Tá legal? Até a próxima!